Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha palma, Shiryu aqui e vamos para a atualização das techs da Sky. E também vou dar aqui algumas dicas ou algumas visões e tudo mais, porque a Sky dos mechas, vamos dizer assim, iniciais, né, dos primeiros mechas, foram que mais sofreram mudanças. Então, esse novo quadro, se a gente pode chamar, se é novo exatamente, é mais um quadro de atualização das dicas com techs, tá ligado? E de como jogar. Só uma atualização desses vídeos antigos, sabe qual é? Mas, se você é novo aqui, saiba que tem como jogar e dicas de techs de todos os mechas. Esse vídeo aqui é só mais para atualizar, tá ligado? Algumas coisas que mudaram e se pá, dar algumas diquinhas extras que eu não dei ou reforçar alguns pontos que eu acho importantes, beleza? Então curta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito e vambora pro começo do vídeo. Então, cara, já vou começar aqui mostrando as techs. Eu não vou falar muito sobre elas, tá ligado? Tira um print aí da tela, copia e cola e testa aí, fazendo a combinação que você achar melhor. Mas assim, dando um overview geral, essa build aqui, a primeira, é mais focando para quem quer focar na arma secundária da Sky, tá ligado? O único módulo aqui, a única tech na real que eu aconselho mudar, se é que você for mudar alguma coisa, é no lugar do Current Power Supply, você pode estar colocando o Self Healing Line, beleza? Que aí a gente vai tentar se recuperar um pouquinho mais de vida e tudo mais, tá ligado? Mas esse aqui também é muito bom, que vai te ajudar a se manter em movimento. Bota um ou outro. E para combar com esse aqui, eu recomendo estar utilizando essa build aqui de techs, beleza? Essa build de techs não, de módulo. Se for focar com modo Plan 1, foca nesse conjunto aqui de módulos e focando também no Core 1, que, né, você vai dar dano no round tanto na ida quanto na volta. Então você, além de conseguir maximizar seu dano, você vai conseguir recuperar também mais vida. Então vamos voltar aqui para as techs. Essa segunda aqui você não vai mudar nada, aqui é focando mais em estar recuperando vida, tá ligado? Pokeando, jogar safe. E essa terceira aqui é mais uma espécie de reach and run para você que quer, vamos dizer assim, priorizar mobilidade. No geral, eu tô preferindo muito mais jogar com modo Plan 2 e dependendo do mecha que eu vou jogar contra, eu jogo com o modo Plan 3, porque o modo Plan 3 ele vai te dar muita mobilidade, então é bom se a gente souber contra que mecha a gente vai jogar, tipo contra o Arthur, contra um Neutron, sabe, contra mechas que tem um gap close muito alto, onde a gente quer se locomover, sabe, no mapa, fazer alguma rotação, coisa do tipo. Então acho que vai muito da gameplay de cada um. Eu, particularmente, estou jogando muito no modo Plan 2, suave. A única coisa aqui do modo Plan 2 também, que você pode estar querendo mudar, é no lugar do Improve Fuel Tank, você pode estar colocando o Current Power Supply, que vai te dar um pouquinho de move speed suave, que também é super bom para Sky. Agora, módulos que eu recomendo. No geral, eu recomendo estar jogando com esses módulos aqui. Sabe qual é? Que vai aumentar o tiro da sua arma primária, o Eagle Eye e tudo mais. Se você focar na arma secundária, eu sugiro botar esse módulo aqui. Lembrando, cara, se for jogar focando na arma secundária, foca no Core 1, mas no geral o Core 2 é bem melhor, na minha opinião, porque ele vai diminuir o tempo de recarga do seu dash. Então se você vai diminuir o tempo de recarga para cada bala da arma primária que você acertar. Então se você acertando tudo certinho, você basicamente vai ter dash toda hora, o que é muito bom para Sky, que vai estar sempre ali se movimentando, se rotacionando, fugindo do inimigo e batendo. Agora, Eagle Eye ou Blowing Crane, não sei pronunciar essa merda aqui. O Sky, só para fazer um overview rápido, o Sky antigo para o Sky novo mudou basicamente duas coisas. O que mudou? Esse módulo aqui dele, antigamente curava os aliados, agora não cura mais o aliado e cura muito mais a Sky. O Core 2 da Sky antigamente dava mais dano quanto mais longe o round. Agora é isso que eu falei, né? Conforme a gente vai dando tiro com a arma primária acertando, o tempo de recarga da arma secundária o tempo de recarga do dash vai diminuindo. Mas então, o que eu decido colocar? Eagle Eye ou esse aqui que vai dar mais cura? Isso, cara, isso vai depender muito do seu modo de jogo. No geral, vai depender muito do seu modo de jogo.
tá ligado? Independente disso aqui, ó, você pode estar usando os dois, Eagle Eye ou o outro que vai dar mais cura, mas assim, qual que eu vou querer usar? O Eagle Eyes, ele vai te dar muita visão de jogo, porque você acertando o inimigo, você sabe exatamente onde é que ele tá. Então você sabe por onde o inimigo tá indo, então você pode rotacionar para pegar ele desprevenido, ou senão você pode rotacionar para ficar numa situação melhor de cover, para não deixar o inimigo te pegar. E também, sabendo onde o inimigo tá, você pode jogar um Haunt para pegar ele atrás da parede, tá ligado? Porque um Haunt, ele, tipo assim, o projétil fica no meio, mas as asas são tipo de energia, então elas vão varando tudo que tá perto. Então, mesmo se pegar mesmo se o projétil passar aqui e tiver um cara aqui atrás da parede, por exemplo, vai pegar. Então, tendo essa visão extra, vamos dizer assim, fica até mais fácil também de acertar o Haunt. Então, assim, no geral, no Battle Royale, eu recomendo jogar com Eagle Eyes, beleza? Olha lá a moto de novo, eu falei sempre quando eu vou gravar passa moto nesse inferno. É por isso que eu evito gravar às vezes. Enfim, o Eagle, por isso que, tipo assim, geral no Battle Royale, eu prefiro jogar com Eagle Eye, porque a gente tem essa visão extra de domínio de mapa, de dominância, o que é muito bom pro Sky. Mas esse Below, cara, se você gosta de jogar, vamos dizer assim, mais safe, mais pokeando, mais curando, mais seguro, focando na arma secundária, ou só se você vai jogar mais safe mesmo, sabe? Tipo assim, não mais safe, mas tipo, recuperando mais vida. É isso que eu quero dizer, sabe? Jogar mais safe nesse sentido, de estar sempre com a vida cheia. Aí eu recomendo jogar com esse que vai te dar mais vida. Mas lembrando, pra curar tem que acertar o Haunt. Então se você não acertar o Haunt, você não cura. Então eu recomendo jogar mais com esse aqui se você for muito bom com Sky, tiver um domínio assim com a arma secundária, que você consegue mandar o Predict na hora certa e tudo mais para acertar um Haunt. Que não é difícil de acertar, mas é o core, tá ligado? É a essência da Sky. Então se a gente errar, a gente pode acabar ficando muito ferrado em diversas situações. Então enfim, eu acho que vai depender muito da onde você vai jogar e do que você quer fazer para saber qual que você vai usar. No geral, no Team Deathmatch e no Iron Arena, eu costumo jogar com esse aqui, que vai aumentar a minha vida, tá ligado? E às vezes também no Battle Royale eu costumo jogar com esse, mas sei lá, acho que depende muito do que eu quero na partida, sabe? Eu vejo quem tá na partida, quem tá jogando, os mechas que eu vou jogar contra, aí eu vou e tomo essa decisão baseada nisso. Beleza? Geralmente quando eu tô jogando solo, eu acabo botando esse aqui. Quando eu tô com squad, eu acabo jogando com esse aqui. Isso falando no Battle Royale, né? Enfim, vamos para agora dicas de piloto. Recomendações de habilidades de piloto, né? Que é uma coisa que vocês costumam me perguntar bastante. Então, aproveitar aqui esse espaço para falar. Habilidades que são boas para Sky. A habilidade do Ron funciona muito bem para Sky. Ainda mais se a gente tiver com Core 2. Romba muito legal. A habilidade do piloto do Range, que me fugiu o nome agora, o Shin, funciona muito bem também. A habilidade da Mobius funciona também muito bem, mas assim, é melhor no Team Deathmatch e no Iron Arena, tá ligado? No Battle Royale é melhor usar essa aqui, sabe? Melhor usar essa aqui. A habilidade da própria Yuri funciona muito bem pra Sky, mas no Battle Royale. E é tipo assim, a Sky ela tem essa facilidade de dar desengage de luta. Você consegue fugir e ir pra puta que pariu suave, sabe? Relativamente fácil. Não tão fácil quanto o Ranger ou quanto o Firestar, mas a gente consegue se distanciar com uma mobilidade relativamente incrível. E com isso comba muito bem com a Sky, que a gente pode ir pra longe, tomar distância, recuperar toda a vida, né, tomando um fôlego, sem usar item, sem usar nada, sem usar nenhum recurso, e voltar pra luta, tá ligado? E isso os inimigos vão estar, os seus adversários, né, vão ter usado vários itens, usar recursos pra se curar, enquanto você não usou nada. Então isso é muito bom pra Sky se você for o tipo de jogador que gosta de estar sempre entrando e saindo de combate, jogar de uma visão mais estratégica, tá ligado? Bater e sair correndo. Isso é muito bom com Sky, pra quem for jogar também solo versus squad. Funciona muito bem, que a gente vai conseguir recuperar bastante vida
de longe, né, sem se envolver em luta nem nada, e depois sapecar os malucos e continuar fazendo esse trabalho. Então funciona muito bem pra Skye, porém, só no Battle Royale e, de novo, tem que tomar fôlego para se distanciar. Show? Esse daqui funciona também muito bem pra Skye, muito bem. Eu vejo pouca gente usando, aliás, aparentemente, né? Eu acho que tem pouca gente usando, mas funciona muito bem pra Skye, porque a Skye gira todo em torno de recuperar a vida. E comba também muito bem com stacks de roubo de vida que eu uso na Skye. Então a gente vai estar sempre recuperando vida. E quanto menos vida a gente tem, mais dano a gente dá. Então, o Haunt, se a gente tiver com a vida baixa, o Haunt vai dar mais dano, significa que a gente também vai recuperar mais vida, tá ligado? Então isso aqui funciona muito bem pra Skye, pra trocas constantes, assim, pra batendo, pra quem entra na luta e não quer sair da luta, tá ligado? Funciona muito bem pra Skye. É meio contraditório, porque a Skye, tipo, é um mecha mais de bater a longa distância, ficar pokeando, mas funciona muito bem, tá ligado? Funciona muito bem. Porque é exatamente isso, a Skye vai bater um pouco, vai sair da luta, vai voltar, vai bater um pouco, vai voltar, vai ficar fazendo isso, tá ligado? Ficar entrando e saindo da luta toda hora causando dano. E o Haunt vai dar essa sobrevida pra ela, então ela vai conseguir estar maximizando o dano com muita maestria. É é uma habilidade que eu gosto bastante de usar com a Skye. Em todos os modos de jogo, mas principalmente no Team Deathmatch, beleza? A habilidade da Mig funciona, mas tem melhores. A habilidade de Jiu Chong funciona com todo mundo. Top demais. E é isso. Essas são as habilidades que eu recomendo. Agora vamos para o modo treinamento, só para dar algumas diquinhas rápidas e mostrar na prática como que funciona o Core 2 da Skye. Falo mostrar na prática porque isso foi uma das habilidades da Skye que mais mudou, tá ligado? E pra mim o Core 2 dela é o melhor. Então já vamos começar aqui mostrando já o Core 2 para vocês, para eu mostrar, né, como que tipo assim, a gente fazendo tudo certo, o nosso tempo de recarga do dash basicamente, não vou falar que é infinito, né, mas o tempo de recarga fica baixíssimo. Eu vou mudar minha cabeça de lado e eu quero que vocês prestem atenção no dash. Olha só, vou usar o dash aqui parado sem dar tiro nenhum. O tempo de recarga é mais ou menos de 10 segundos, apareceu aqui rápido, não sei se vocês viram. Mas olha lá, terminou o dash, mais ou menos 5 segundos, beleza? Agora eu vou usar o dash de novo e vou dar tiro. Vou ficar aqui parado dando tiro. Ó. Olha lá. 1 segundo e 1.2 segundos, por aí. Então a gente basicamente vai conseguir ficar mandando o dash toda hora. Sabe qual é? Isso é ótimo, porque, sabe, a gente vai, tipo assim, vai se manter sempre em movimento. E isso é aquelas coisas essenciais que a Skye quer. Pra sempre se manter em movimento, batendo, pra fugir dos inimigos e pra se reposicionando. Porque ela tipo assim, ela é um mecha muito frágil. Frágil porque ela tem a vida baixa e tem um shield baixo. Então acaba sendo um mecha muito frágil. Então a gente tá sempre querendo se manter em movimento, batendo e trocando dano e evitando dano, tá ligado? Sendo um alvo que não para, que aí dificulta a vida do inimigo, beleza? Agora, dicas pra dar pra Skye. Primeira dica, a arma primária dela. O dano da arma primária dela agora causa uma área de explosão legal. Então, acertar no chão fica fácil, relativamente fácil, de acertar mecha, né? Às vezes o mecha tá meio que escondido ali atrás da parede, ou tá em algum lugar pequeno, a gente consegue dar tiro no chão e acertar. Então fica também fácil para acertar piloto, que às vezes está escondido dentro de casa e tudo mais. Então, ponto positivo para Skye, que consegue acertar bem os alvos escondidos, beleza? Esse é um ponto forte da Skye. Show! Agora, uma coisa que eu já falei nos outros vídeos, mas vou reforçar aqui, é o lance do passarinho da Skye. Olha só. O Firestar tá ali, ó. Tá vendo? Vou jogar o passarinho aqui, ó. Tá vendo? Pegou. E o passarinho, ele vai pegando em todos os alvos que estão na frente dele, tá ligado? Em todos os alvos ele vai acertar. Todos. Todo raio que ele passar, ele vai acertar. A gente viu aqui, né? Ele acerta tudo. Mas assim, uma dica que eu já dei antes, mas eu vou dar de novo. O bagulho da Skye é que o passarinho, você só vai recuperar a vida quando ele voltar. E ele vai na distância máxima que der.
ele só para e volta para você quando ele atinge a distância máxima ou quando ele colide com algum alvo. Dito isso, às vezes quando a gente está dando trocas aqui rápido, vamos dizer que eu estou batendo X1 aqui contra o Hot Steel, eu vou querer usar arma secundária apontando para o chão, porque aí já atinge no chão e já volta para mim o mais rápido possível, tá ligado? Então sempre quando você for usar o Haunt, tente jogar tipo assim, de cima para baixo, ou focando alguma parte do chão que atinja algum alvo, se seu objetivo não for que ele chegue na distância máxima, sabe? Fazer com que ele acerte algum alvo, tipo algum chão, dando tiro assim de cima para baixo, tá ligado? Ou acertar alguma parede, que assim a gente consegue fazer que o Haunt volta mais rápido e consequentemente a gente vai conseguir recuperar a vida mais rápido. Isso em trocas a curta distância é importante. A média distância também, sabe? A longa distância, qualquer distância, na real. Isso é importante. Quanto mais rápido o Haunt voltar, melhor. Beleza? Show, show. Isso é um bagulho aqui importante pra Skye. Eu acho que pouca gente fica ligada nesses detalhes que às vezes é o que salva a Skye de vida ou morte. Outra coisa que também é importante, que eu já falei também nos outros vídeos, mas não vou falar de novo, é que basicamente a gente pode usar a arma primária e secundária da Skye ao mesmo tempo. É só apertar o tiro da arma primária e secundária ao mesmo tempo, tá ligado? Aqui. Não é nada demais, mas em determinadas situações a gente consegue fazer isso e dar, vamos dizer assim, uma maximizadazinha no dano, tá ligado? A gente já casta os dois assim ao mesmo tempo e consegue, sabe, maximizar um pouco o dano. Parece ser pouca coisa e tudo mais, mas é aquilo, ao longo do tempo esses detalhes vão fazendo toda a diferença. Então é importante ter isso em mente. Show? Beleza? Se for usar arma secundária, de bobeira, aperta a arma primária também, tá ligado? Não vai perder nada, só vai aumentar um pouco mais seu dano. De boa? Outra coisa também importante é que com a Skye, quando a gente pula de novo, a gente manda isso aqui. Acho que todo mundo já sabe. Mas assim, quando você for treinar com a Skye, tenta pular e quando chegar no chão, pula de novo. Ó. Tenta fazer isso aqui. Porque parece meio bobeira, né? Mas se a gente ficar apertando o botão que pula toda hora, ela vai fazer isso. Ó. Então isso é meio ruim, porque em determinadas situações a gente não quer levitar, não quer nada. E a gente acaba mandando esse pulinho extra, essa levitada, né? Sem querer. Então tenta controlar esse pulo aqui da Skye, ó. Quer ficar bem com ela? Só faz isso aqui, ó. Pula. Pula. Aí tipo assim, ah cara, eu tô pulando na hora certa. Pulei, cheguei no chão, já consigo pular de novo sem ativar a levitação. Aí já começa a treinar com isso aqui assim, ó. Tá ligado? Já vai tendo o domínio disso. Ah, consegui dominar também os dois, trio. Nem é tão difícil assim, realmente não é. Mas assim, na hora do combate, às vezes a gente acaba sempre se bananando. Conseguiu dominar o pulo normal e o pulo levitando, aí você vai alternando os dois, ó. Pula assim, aí pula assim, aí dá uma levitada. Porque quando a gente for jogar com a Skye, a gente quer se movimentar de maneira, vamos dizer assim, aleatória. Tá ligado? Pra dificultar que o inimigo acerte a gente. A gente tem que fazer tudo isso, obviamente, dando tiro no inimigo. Então, usou aquilo na parada, ó. Já tenta já mandar aqui. Tá ligado? Aí, isso é o lance que a gente vai tentar fazer com a Skye pra tentar maximizar ela. Tá sempre em movimento, fica aqui no modo treinamento mesmo, ó, tentando fazer assim, ó. Foca alguém e fica dando tiro. Coisinha simples, eu não sei como eu errei essa merda desse round, mas entenderam? Não é uma mecha muito difícil de jogar, mas a gente precisa ter relativamente bastante dedo, né, de certa forma, só pra ficar mandando esses movimentos meio que aleatórios e batendo. Ativar e desativar a levitação no alto e tal, mandar movimentos realmente aleatórios pra pegar um inimigo assim desprevenido, né, pra ele não saber também pra onde a gente vai e vai ter mais dificuldade de acertar a gente. Enquanto isso a gente vai estar caçapando o cara de porrada. Showzinho, showzinho, showzinho. A Skye também é um daqueles mechas que eu falo, todos os mechas têm isso, né? Mas a Skye também tem, mecha que tem um tiro meio bugado, tá ligado? Que atravessa algumas paredes. Aqui. Tem muita parede no jogo, então é meio difícil, tipo assim, a falar, ah, que parede serve, que parede não serve.
Mas assim, conforme a gente vai jogando o jogo, vai pegando uma certa malícia com o mecha, a gente vai saber melhor as paredes que dão pra fazer isso e as paredes que não dão pra fazer isso. Aqui, ó. O bagulho atravessa a parede. Então, assim, são esses detalhes que fica difícil um pouco de explicar, porque o jogo tem várias paredes. Tem paredes que isso vai funcionar, tem paredes que isso não vai funcionar. O mapa não é só isso aqui. Então, tipo assim, vou mostrando isso pra vocês, quando chegar na hora da porradaria mesmo, vocês irem testando, tipo, o que funciona e o que não funciona. Aqui, ó, o tiro. Tá vendo? A gente tá bem safe, em cover, conseguindo dar tiro. Isso é importante, beleza? Então assim, no mais, não tem mais nada pra falar. Mas Sky, mecha simples de jogar, bem gostoso de jogar. É um dos melhores mechas no jogo, tá ligado? Mecha muito chato, embora tenha pouca vida, ele é muito bom. Sky, só pra finalizar, né, o bate-papo com a Sky. Sky não é um mecha de curto alcance, é um mecha de médio e longo alcance, tá ligado? Sempre tenta evitar esses mechas tipo Arthur, sabe qual é? Sempre fica de longe, muito longe de Arthur, Neutron, Flamingo, sei lá, de qualquer mecha na real. Não tem nenhum mecha que você vai querer estar perto. Você vai querer estar sempre, ó, se distanciar deles. O mais longe possível. Não vai deixar nunca chegar perto de você. E é por isso que eu falo que o Core 2 com a Sky é melhor, porque o Dash conseguindo voltar mais vezes, a gente consegue se distanciar do inimigo mais vezes, sabe? Manter a distância dos nossos alvos com mais tranquilidade, o que é importante para Sky, porque, né, é um mecha frágil, que basicamente qualquer mecha que conseguir se aproximar com facilidade vai conseguir evaporar ela, tá ligado? Se os dois souberem jogar bastante. Então é isso. Beijo, se cuidem, curtam vocês pelo canal. Até a próxima. Paz.